vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros na vida. Eu acho que, devido ao fato de ser profundamente raros encontros, que não são esbarrões, onde as peles se tocam, mas as almas estão sempre desquitadas, é sempre mais interessante a gente valorizar quem favorece os encontros da vida. Aliás, diz numa nota, Fernando Pessoa, que se ele fosse definir o ser humano, ele defenderia da seguinte forma: seres humanos são anjos de uma asa só, que necessitam encontrar no outro a asa oposta e correspondente, para que, abraçando, enfim, os dois juntos possam voar. Eu acho que é exatamente isso que acontece nesse encontro. É um encontro da nova consciência, não os esbarrões da nova consciência. E é mais interessante a gente ainda valorizar nesse 21º ano, já o ano da maturidade aí, da fase adulta desse encontro, valorizar aqueles que proporcionam o encontro e proporcionam que nós possamos voar, sendo anjos de uma asa só, e a gente possa se abraçar e juntos nós criarmos a liberdade que compete a cada um de nós ao lado do outro. Por isso, eu gostaria de destacar a equipe toda que fez parte dessa história, porque dá muito trabalho fazer um encontro desse tamanho, e com tantas diferenças de pensamentos, diferenças de estado, diferenças culturais, sobretudo na pessoa do Nildo e da Iris, que já no 21º ano eles conseguem montar aqui um grande lar profundamente religioso no sentido etimológico da palavra, porque ele liga e religa elementos tão opostos, tão antagônicos, tão diversos, que eles preparam isso aqui como um celeiro, para que todos possam semear sementes e crescer ao lado das sementes dos outros. Isso aqui vira um grande jardim como o Éden que foi esquecido, onde a diversidade do jardim é justamente a marca da sua grandeza. E se a gente está numa campina grande, é porque o campo é enorme demais. E ele consegue congregar católicos, protestantes como eu, espíritas, ateus, os amantes de RPG, os monges e as monjas, homens, mulheres, crianças, negros, ricos e pobres. E essa campina é tão grande que ela é capaz de congregar até aqueles que divergem desse projeto. Congregar evangélicos, o encontro da Torá, o encontro dos católicos, o encontro dos espíritas. Aliás, a maior parte não diverge desse encontro, mas eles abrem novas frestas para que outras sementes possam brotar nessa campina grande. Por isso fica aqui o agradecimento e o pedido enorme para que esse Deus que os hindus chamam de inominável de 1000 nomes, continue abençoando sobretudo aqueles que fundamentam, que são uma espécie de esteio desse nosso encontro, que já duram 21 anos, com todos os percalços do percurso, com todos os problemas de verba, de lugar, e assim a gente vai cada vez mais autoafirmando a grandeza de cada um de nós, porque a gente continua sonhando nesse mundo tão cheio de pesadelos, a despeito dele e não por causa dele. Eu resolvi fazer essa pequena palestra, um outro fim do mundo, finalizando a palestra com um texto que eu escrevi depois de eu ter um sonho com Neemias anteontem, e também com uma psicografia do meu amigo Lívio, que agora eu chamo de Pai Lívio, é meu pai de santo. Ele não gosta, além dele ser meu amigo, eu chamo de Pai Lívio, porque ele tem contato quando eu não consigo, e ele me ajuda muito traduzindo as mensagens que vêm de uma outra dimensão da vida, que eu confesso que sou profundamente cego, e cego por preconceito, porque talvez eu seja médico também, mas eu fico bloqueando essa mediunidade, porque ser pastor é isso, é você carregar muitos estigmas, muitas marcas que a gente vai cunhando nos outros, e a gente vai se fechando para a possibilidade de crescimento com essas diferenças. Eu vou chamar o Lívio aqui, ele está ali atrás, meu amigo Lívio. Ele me emprestou o terno. O Lívio me emprestou o terno, porque diz que pastor tem que ter terno. Eu não tenho gravata nem terno. E me emprestou um cinto. Esse sapato, minha mulher, eu sempre ando de sandália, ela odeia sandália, mandou eu trazer, se ela visse em alguma foto eu sem o sapato, mas ela não falou da camisa. O Lívio viu a camisa, falou que ele tem contatos com o outro lado, e do outro lado mandaram vestir. Eu aceitei, por isso que ele está assim. Mas eu gostaria de começar a minha reflexão com o pensamento de um místico e filósofo alemão, foi luterano, que morreu no século XVII, mas nasceu no século XVI. Ele é um autor que Jung gostava muito de estudá-lo, chamado Jacob Böhme. Esse homem disse que Deus criou o mundo como uma brinquedoteca.
E ele criou o mundo para se divertir. Só que ele não tinha companheiros, então ele criou seres humanos. E ele criou os seres humanos crianças, para que cada criança pudesse brincar com ele. Mas os seres humanos pecaram. E pecaram porque não quiseram mais ser criança. Se tornaram adúlteros. E sendo adultos, eles são adúlteros. Adultera a vocação primordial de todos nós, que é viver a vida ludicamente. E deixamos de ser crianças que brincam para sermos adultos que levam a vida a sério. E por isso a gente caiu do paraíso, que nada mais é de que um grande jardim cheio de brinquedo, para que Deus e os homens se divirtam juntos. E a criação toda, junto ao Criador, possa celebrar um milagre da existência. Eu fico pensando se exatamente não é esse o sentido maior da nossa existência. Nós nascemos para o lúdico. Nós nascemos para o lúdico. E ainda sobrevive em nós aquilo que a Adélia Prado, a nossa poetisa brasileira, disse num verso poético, pequenininho em poesia. A poesia no meio dela diz assim, ela profundamente religiosa diz assim: ó Senhor, dá-me 5 anos, segura-me pelas mãos, cura-me de ser grande. Ainda me parece que há um rastro dessa memória da criança perdida pelos adultos, do adulto que nós somos. Ao mesmo tempo, a gente ainda lembra um pouco disso quando a gente lê nos evangelhos, Jesus dizendo que aquele que não torna-se criança não herda e não entra no reino de Deus, como se o reino de Deus fosse próprio das crianças. E o mais belo disso é que a gente, como adulto, tem que se transformar em crianças. E esse é o grande milagre da vida e a grande dificuldade da espiritualidade como um todo. Jesus não prega o fato de nós sermos adeptos a certas tradições, de nós consentirmos com dogmas, de nós pensarmos a verdade de uma forma que seja dogmaticamente a mais correta, mas ele exige de nós a coragem para recuperarmos a criança perdida. E aí me parece que isso, por mais romântico que seja, tem algo profundamente difícil e uma exigência profundamente radical à nossa existência. Polêmico, desesperado. Desculpa, repórter. Eu posso me inspirar. Mas está aqui uma grande exigência, eu acho que de Jesus, da Adélia Prado, do Jacob Böhme e assim da vida como um todo. O fato da gente poder olhar, não com romantização, mas o fato de que nós nascemos para ser crianças. Eu não sei quem leu, mas alguns grandes homens do século XX repensaram na vida humana o fato dela ter uma dimensão profundamente lúdica. Houve um grande nome da psicologia contemporânea, Donald Winnicott, de língua inglesa, que chegou a dizer que a brincadeira é uma coisa profundamente complexa. E uma criança, quando joga, ela nunca joga algo que é fácil. Eu tenho 2 filhos, um de 1 ano e meio, que é profundamente encapetado, a tal ponto de eu ter ido à Igreja Universal várias vezes. Difícil é essa. Mas eu tive um problema lá, porque várias sessões do descarrego e eu nunca consegui tirá-lo de dentro do demônio, porque é ele que estava dentro. Ele estava reclamando comigo, já estava de saco cheio. Os pastores não tinham muita fé, então ele continua dentro do demônio, todo dia ele reclama. E a outra é a Ana Luísa, de 8 anos, isso é um pouquinho mais santa, sei lá. Não sei porquê. Não sei se é por causa do Ed, porque eu sou apaixonado pela filha, por causa disso, mas era um pouquinho mais assim. Mas eu me lembro quando a minha filha ganhou um presente com a faixa etária errada. Já tinha 4 anos, era para 1 ano. Ela não brincava. Porque crianças não brincam com o que é fácil, eles brincam com a dificuldade. Aquilo é um desafio e aquilo põe a criança em crise. E ela tem que se transformar por meio da crise. E é exatamente isso que faz uma vida do jogo, a vida lúdica. As crianças sentem prazer não por causa da ausência de dor, mas em meio à dor. A capacidade de superar aquela adversidade, de sofrer à medida que resolve problemas, que novas ligações celulares, sinapses são criadas, e ela vai se reconstruindo e se desconstruindo a cada etapa do jogo. Diferente de nós adultos, nós não conhecemos essa lógica. A gente gosta do que já está pronto, mas não do jogo no seu movimento de realização. Aliás, tem um livro chamado Homo Ludens, do Huizinga, um livro famoso para quem lê essa questão de literatura sobre o lúdico, que ele diz que há uma grande questão no meio dos jogos. Ele compara muitas religiões com jogos, as celebrações são jogos.
é que no jogo, quem joga não quer ver nada para além do jogo, ela quer ver um fim em si mesmo em cada jogada. Eu me lembro que eu vi isso na vida da minha filha. Ela ganhou um quebra-cabeças, 4 anos, ficou horas para montar. Quando ela montou, ela me mostrou: papai, olha as princesas. Eu falei: que bonito, filho. Ela ligou a televisão e desmontou. O quebra-cabeça. Minha filha deve estar com algum problema, porque ficou horas e ela desmontou. Eu me lembrei também que é para ser criança que os lamaístas lá no Tibete fazem aquela grande mandala, que representa, no fundo, o princípio da impermanência budista. E quando eles acabam aquele último grão de areia, que vai uma multidão tirar foto, tem alguém com uma pá de madeira do lado, e quando termina de colocar, apagam tudo, para mostrar que a graça está no fazer e não no feito. E se fôssemos nós adultos, montaríamos um quebra-cabeça de 5.000 peças, e acabou o desafio, a gente coloca numa moldura. A gente não desconstrói. Aquilo é um porre, o negócio fica pregado ali para sempre. Qual é o sentido? Qual é a graça? As crianças jamais fariam uma bobeira dessa, elas quebrariam aquilo ali, desmontariam e fariam de novo. Ou quando os filhos gostam de ver 10 vezes o mesmo filme. Nós adultos já vemos uma vez, já estamos de saco cheio, elas veem 10, 15, 20 e elas sentem a mesma alegria primeva, que é retroalimentada a cada vez. Eles resgatam aquela criatividade inicial, daquele prazer perante a experiência da beleza que toda arte gera. Ora, eu acho que é exatamente isso que é difícil na nossa vida. A gente jogar a vida, vendo nela, cada jogada, um fim em si mesmo. E com todas as contradições, a gente sente um profundo prazer. E a gente não almeja nada fora além do jogo. A gente almeja justamente o jogo que se faz a cada momento na existência. Por isso que é difícil demais a gente pensar nas religiões e em Deus como sendo obra das crianças. As crianças jamais imaginariam um Deus tão chato quanto o Deus ocidental. E as religiões tão sacais quanto as nossas. Pelo contrário, porque as nossas religiões são coisas dos adultos. Adultos